Boa noite, queridos. Glória a Deus. Mais uma noite estamos juntos, né? Para meditar na palavra de Deus. A nossa responsabilidade ela é muito grande, mas é um privilégio muito grande também. Quando nós estamos aqui, né, ministrando, quando a gente tem essa responsabilidade, nós aprendemos muito, né? E essa responsabilidade nossa de trabalhar para que você seja abençoado, né? No trabalho que eu digo assim, de preparar, de vir aqui gravar, né? De até ministrar mesmo no culto presencial, né? Isso nos ajuda muito, isso é muito bom para nós que estamos ministrando. E já chega mastigado para você, né? Ou seja, chega pronto, né? Eu espero que Deus possa falar ao coração de vocês, como Ele fala conosco quando nós também estamos estudando, quando nós estamos pesquisando, né? Deus fala muito com a gente. Isso é uma oportunidade, um privilégio, mas também é uma responsabilidade, né? Mas que Deus possa falar com você o que Ele tem falado conosco enquanto nós estudamos. Amém? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado por estarmos aqui novamente. Fala conosco, Senhor. O Senhor é um Deus tão grande, tão maravilhoso, que conhece o nosso coração. O Senhor conhece a sinceridade da nossa vida, do nosso coração. O Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece as nossas falhas, nossas fraquezas. E nós sabemos que nós não podemos viver sem o Senhor. Nós precisamos de Ti. Vá agora, Senhor, naquele que está clamando. Vá naquele que está, ó Deus, precisando de algo nesta hora. Que o Senhor possa trabalhar em favor de cada um deles, Pai. Sabemos que o Senhor ouve o nosso clamor. Sabemos que o Senhor nos ajuda no momento certo. Sabemos que nós podemos descansar no Senhor porque o Senhor tem o melhor para nós. Sabemos que podemos confiar no Senhor porque o Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso. Muito obrigada por tudo, porque sabemos que o Senhor está conosco a todo instante da nossa vida. Obrigada por tudo. Continue conosco no nome de Jesus. Amém? Então, Deus é esse Deus, né, que atende o nosso clamor, ouve a nossa oração, né? E é isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre esse Deus que está trabalhando por nós. Mas Deus trabalha por você? Trabalha, Ele tem prazer em nos abençoar. Por isso nós vamos ler o texto que eu até li domingo passado, né? Na abertura do culto, que diz lá em Isaías 64, versículo 4, né? Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, né? Que Deus maravilhoso é esse, que trabalha para nós. E a única coisa que Ele quer é que a gente descanse nele, confie nele, não é verdade? Então, no Salmo 121, confirma isso. O que diz lá no Salmo 21? O versículo 1 e 2 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama, né? Outra tradução, vamos ver aqui. Deixa eu ver essa tradução aqui. Salmo 121. Salmo 127. Vamos de novo aqui. Se não for o seu construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. É mesmo, eu queria a outra tradução, mas eu não estou com ela aqui. Mas se não for o Senhor, se o Senhor não, a outra tradução diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão inútil será levantar-se tarde e comer penosamente o pão que granjeasse. Então, é inútil qualquer coisa que façamos se não for Deus do nosso lado, né? Se não for Deus que está conosco, né? A gente sabe que tudo na nossa vida, nós somos dependentes do Senhor, né? Você pode ter o dinheiro que for, como eu contei aquele testemunho outro dia, pode ter o dinheiro que for, pode ter os melhores planos, né? Mas se o Senhor não der a palavra final, não vai adiantar nada, né? E a Bíblia diz que o Senhor, Ele dá o sono àquele a quem ama. O Senhor trabalha enquanto nós dormimos. Deus trabalha enquanto nós dormimos. Deus trabalha em nós
E por nós, olha que maravilha, Deus trabalha por nós enquanto dormimos, ou seja, Ele age em nossas vidas sem depender de nós. Então, Ele é um Deus tremendo, e o melhor que Ele cuida das nossas vidas, né, de todas as coisas, sem qualquer tipo de ajuda. Ele não precisa, mas nós vamos ver que Ele conta com a gente para fazer também um trabalho, né, que possamos ser parceiros dele, né, mas Ele não precisa, né, qualquer ajuda seria desnecessário para Ele, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o texto diz que não, que em tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, esse é o nosso Deus. Quando acordamos pela manhã, já está tudo pronto para ser contemplado e devemos apenas desfrutar, né, e administrar aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Já está tudo pronto, mas infelizmente nós temos a péssima mania de querer estar no controle de tudo, né? Eu preciso estar no controle de tudo. É uma historinha, né, e é verdade, né? A mãe coloca a criança no escolar, mas ela fica de cá, será que ele já chegou? Será que ele está no meio do caminho? Será que aconteceu alguma coisa? Ela tem que descansar. Se ela colocou ele ali no escolar para levar para a escola, então ela tem mais que descansar, né? Assim é com nós e Deus. Quando nós colocamos nas mãos de Deus alguma coisa, nós precisamos descansar. Mas infelizmente nós temos essa péssima, né? Essa péssima mania de estar no controle das coisas. A nossa inquietação nos leva a fazer planos nos momentos em que deveríamos estar descansando e perdemos a paz facilmente, né? Então, se essa mãe colocasse a criança ali no escolar e descansasse, ela ia ganhar muito mais, não é assim? Para a gente entender? Assim é nós com Deus. Se a gente colocar as coisas nas mãos de Deus, toma conta do meu filho que está saindo agora, toma conta na volta e descansar nele, ele vai estar trabalhando e ele vai estar fazendo sempre o melhor. Por que tragédias acontecem? Eu falei sobre isso na ministração passada, né? Sobre Deus é Deus dos montes e dos vales. Muitas vezes ele permite que a gente passe pelo vale, porque às vezes só no vale que a gente vai entender certas coisas. Tem pessoas que só aprendem passando aperto, né? Tem gente que a gente já conhece uma frase que já virou um jargão que diz assim, mas aquele que não vem por amor, vem pela dor, não é assim que a gente fala? Então muitas vezes é na dor que nós aprendemos muita coisa, é na dor que é no vale que nós entendemos muitas coisas. Então às vezes Deus permite que certas situações fujam do nosso controle, né? Pois Ele quer assumir o controle e começar a trabalhar em nosso favor e em outras palavras, Ele quer ser nosso Deus. Quando você entra num avião, vamos falar do avião, né? Quando você entra no avião, você fica perguntando assim, fala com o piloto, né? Será que esse avião não vai cair, não? Qual a altitude que esse avião tá? Olha, como que tá o clima? Imagina se você ficasse o tempo todo desse com o piloto, ele ia mandar você ficar quieto e calar a boca, não é assim? Mas não, a gente entra no avião e descansa, que o piloto vai conduzir a gente tranquilo. Assim a gente tem que ser no nosso dia a dia com Deus, né? Ele é um Deus poderoso, Ele é Deus que pode todas as coisas, né? Certa vez o pastor Eugênio Peterson disse, nós acordamos de manhã para um mundo que não criamos, para uma salvação pela qual nós não fizemos nada para ganhar. Mas nós acordamos nesse mundo e já está tudo prontinho para nós. Nós não precisamos preocupar, né, com nada. Imagina se a gente precisasse preocupar com o ar, né? O pastor vai poder falar sobre isso, né? Ele que está precisando de usar oxigênio esses dias, né? Ele vai poder falar isso para a gente, contar isso para a gente pode fazer essa pergunta para ele, não é verdade? Imagina até que precisar, né, do ar. A gente acordar e falar, será que eu vou ter amanhã? Será que eu vou ter água amanhã? Será que eu vou ter o sol amanhã? Será que eu vou acordar bem? Imagina se essa preocupação, a gente não faz isso, a gente dorme, a gente acorda e a gente muitas vezes não fala nem muito obrigada, Deus, porque o Senhor trabalhou para mim, eu acordei, está tudo prontinho, né? Dessa forma, o que nós temos que fazer, dessa forma mais certa se fazer é descansar em Deus e deixar que Ele tome conta das coisas que não podemos cuidar, para que assim vivamos confiantes e sem ansiedade, né? Nós vemos que hoje no mundo, né, as pessoas estão sofrendo muito de ansiedade, né, de estresse, né, de preocupação, porque não sabe o que fazer. Mas a gente não tem que saber o que fazer, mas não, a gente tem que fazer aquilo que a gente precisa fazer. E o que a gente não tem controle, a gente deixa nas mãos de Deus e fala, Senhor, isso o Senhor faz, né? E Ele sabe como fazer. A Ludinha falou sobre
a vida de Lázaro, né? Maria e Marta, né? Ela falou, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas ele sabia de todas as coisas, ele veio na hora certa, ele sabe a hora certa de agir. Então, nós precisamos descansar naquele que pode, né? Saber que Deus trabalha por nós enquanto nós descansamos não quer dizer que nós não vamos passar por aflições, mas sim que ao confiarmos nele, enxergaremos as lutas com a visão da fé. Precisamos confiar nele com fé, tendo fé que ele cuida, né? Se a gente for olhar a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, não foi diferente. Eles confiaram em Deus, passaram por dificuldades, muitas, mas eles confiaram na promessa de Deus na vida deles. Se Deus falou que está com eles, eles acreditaram, e por isso que nós estamos aqui hoje. A mesma coisa é conosco hoje. Precisamos descansar no Senhor em todas as áreas da nossa vida, já que a sua vontade para nós ela é perfeita, ela é boa, perfeita e agradável. Está lá em Romanos 12, 2, nós conhecemos esse verso, né? Deus deseja que nós depositemos a confiança nele em cada passo, e quanto mais nos preocupamos com o futuro, mais ansiosos nós ficamos e mais a nossa fé fraqueja. E isso muitas vezes nos faz perder o sono, né? Quantas pessoas não estão conseguindo dormir por causa de preocupação, por causa, né? Isso acontece, né? Você já passou alguma noite em claro porque estava preocupado? Sim, eu também, né? Mas porque a gente fica preocupado no amanhã, sendo que a gente precisa simplesmente descansar em Deus, né? Então ele quer que a gente descanse nele, né? Jesus diz assim, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Então a gente precisa descansar nele cada dia. A gente vai vivendo de forma que nós descansamos em Deus, fazemos aquilo que nós temos que fazer, mas pela fé crendo que Ele está cuidando de nós. A maioria de nós não temos ideia de quanto vale a pena descansar em Deus. É verdade, quando nós aprendemos a descansar em Deus, a gente fala, por que eu não descansei antes, né? Por que eu fiquei naquela agonia toda, né? Isso acontece no nosso dia a dia, nos mínimos detalhes, né? A gente às vezes fica preocupado com certas coisas, quando você vê, você fala assim, Deus cuidou, né? Para que eu preocupei tanto, né? Então, Deus, ele está trabalhando, e nós precisamos descansar. Então, não é isso que Deus sonhou para nós, de ficarmos preocupando tanto, né? Como Pai soberano, Ele deseja que você e eu, nós façamos só aquilo que está no controle, e o resto fica por conta dele. Deus trabalha na criação do mundo. Então, Deus trabalha com a gente individual, mas Deus trabalhou na criação do mundo. Olha aqui, tudo por nós e para nós, né? Em Gênesis 2 diz que no 7º dia Deus já estava concluído a obra que Ele realizara, e nesse dia Ele descansou. Ele fez tudo por nós, Ele trabalhou para mim e para você, para que hoje eu acordasse e tivesse tudo prontinho. O sol, a chuva, né? Tá tudo pronto. Eu preciso confiar nele até a obra redentora dele, né? Deus trabalhou na redenção da humanidade. Olha, Ele trabalhou para que isso acontecesse. 2 Coríntios 5, 18, 19 diz, tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Jesus Cristo, né, nos transforma de inimigos em amigos dele, e Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Olha que bacana. Outro dia, essa semana eu estava ouvindo uma mensagem, e eu vi quando alguém falou com o pastor assim, pastor, o que eu faço para a minha igreja? As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão sem, tipo assim, sem motivação. Ele disse assim, ele respondeu assim, eu achei muito interessante, a única coisa que nos motiva é o Evangelho. Não adianta eu te dar uma regra, não adianta eu passar uma estratégia, não adianta eu faça isso, faz um acampamento, faz uma gincana, leva um pastor diferente, leva um músico, né, de renome. Não, se Deus não trabalhar dentro do coração do ser humano através do Evangelho, porque o Evangelho é boas novas, não vai resolver. Ninguém muda se não for por meio do Evangelho. Se nós entendemos que Deus, Ele nos transformou, a gente era inimigo dEle, e Ele nos fez amigos dEle, e nós não éramos dignos disso. Deus trabalhou isso. Se a gente não entender isso, nada vai nos motivar. A única coisa que nos motiva é saber que Deus trabalha para nós. Ele trabalhou nessa criação do mundo a meu favor. Ele trabalhou na redenção, na minha redenção. E se eu não entender isso, se eu não ficar motivado com isso, não vai adiantar. Se você não está motivado nessa vida com Deus, com as coisas de Deus,
então é porque você precisa do Evangelho, o Evangelho das boas novas dentro do seu coração. Você precisa entender esse plano de redenção, né? Então eu achei interessante o pastor falando sobre isso. A única coisa que vai resolver na vida do ser humano é a transformação pelo Evangelho, é a transformação da mente, né, da nossa mente, através do Evangelho das boas novas, da salvação em Cristo Jesus. Aí sim nós vamos entender que nós éramos inimigos, que hoje somos amigos dele, como a pastora Noemi pregou domingo, né? Quando uma pessoa morre, ela viveu, ela não morreu, ela viveu, ela foi morar com o Senhor, e nós sabemos que se a pessoa não tem, não tem essas boas novas no seu coração, se ela não foi transformada por essa boas novas, né, que é o Evangelho, se ela não foi transformada por Jesus, se Jesus não é hoje o Senhor da vida dela, não é o Salvador dela, não é aquele que reconcilia ela com Deus, ela está perdida. Se morrer sem Jesus, está perdido. A nossa mensagem é essa: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. Por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. Então, o que nós fizemos de pecado, Jesus veio, Ele redimiu a humanidade, Ele redimiu a mim e a você, Ele perdoou os nossos pecados. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. Se você ler a palavra de Deus, você vê que tudo se resume, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é isso que nós precisamos. Se esse Evangelho não nos transforma, não nos faz estar motivados, nada vai fazer a gente motivar com as coisas de Deus. Não vai ter nada que nos motive, né, a adorar ao Senhor, a ler a Bíblia, né? Às vezes a gente preocupa, eu tenho falado sempre isso, nós preocupamos muito com as coisas desse mundo, né? A gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa comer, a gente precisa fazer uma academia, a gente precisa se exercitar, a gente precisa cuidar da saúde. Mas e daí? Se não formos transformados pelo Evangelho, nada vai valer a pena. Porque quando Jesus nos chamar, nós vamos prestar conta. E se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, não vai adiantar tudo que você fez. Aquela ilustração que eu falei daquele moço, né, que foi para a igreja, ele adquiriu tantos bens, era muito rico aqui em Belo Horizonte. E ele procurou um pastor e falou: pastor, eu quero ir na sua igreja. Só que eu estou com câncer e eu vou morrer. Eu sei que os meus dias estão contados, mas eu quero esse Jesus. E ele aceitou Jesus. Ele foi à igreja 6 meses. E ele falou: pastor, eu tenho tantos bens, eu sou muito rico. E tudo que eu tenho vai ficar para os meus filhos. E um deles mexe com drogas. Vai gastar tudo em drogas. Ou seja, o que adiantou? De uma coisa adiantou sim, porque ele ainda teve tempo de receber essas boas novas. Então, e ele falou: se eu tivesse entendido essas boas novas antes, se eu tivesse conhecido Jesus antes, por que eu não conheci Jesus antes, né? A vida dele seria diferente. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir essa palavra, né? Então, se você ainda não tem essa motivação das boas novas, procure ter hoje, procure falar com Deus. Deus, qual que é a minha motivação nesse mundo? É agradar ao Senhor, é fazer a sua vontade, é andar na tua vontade, é fazer aquilo que te agrada, porque eu sei que o Senhor tem feito tudo para mim, o Senhor tem trabalhado a meu favor, e eu agora, eu me rendo a Ti. É isso que nós precisamos fazer, né? E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala de maneira como Ele faz com que elas se tornem seus amigos. Essas pessoas que não conhecem Jesus, nós precisamos levar essas boas novas para eles, porque, olha, a maior alegria, a maior motivação que nós temos é de saber que somos filhos de Deus, né? Deus vai trabalhando em tudo, né? Deus vai continuar trabalhando. 1 Timóteo 2, 3, 5 diz que isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, pois só um Deus, só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Que notícia boa! Temos um Deus, né? Um Deus que se preocupa conosco, né? E só por causa de Jesus que nós somos salvos. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Então, Deus vai trabalhando, Deus vai continuar trabalhando na minha e na sua vida. Deus vai continuar trabalhando na vida do seu vizinho, do seu amigo, daqueles que não conhecem o Senhor, porque Ele não quer que nenhum se perca. Vendo que nem todos vão abrir a porta, né? Como nós cantamos aquela música, né? Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti. Como que é o som daquele que vem à terra, né? Como que é o som? É o som do carpinteiro batendo a porta, né?
É o som de Jesus batendo na minha vida, no meu coração. E só quem tem ouve, né, essa voz do carpinteiro batendo a porta, é que abre. Essa porta só pode ser aberta para o lado de dentro. Jesus não vai invadir, né? Ele vai bater. Você precisa abrir. Eu preciso abrir a porta do meu coração para o Senhor e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Faz morada aqui, faz morada em mim, né? É isso que Deus quer. Ele trabalha, né? Para quem que Ele trabalha? Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Saber esperar é uma arte, né? Por quê? Saber esperar é um exercício de maturidade. Nós hoje estamos acostumados com as coisas muito rápidas, né? Saber esperar é uma virtude que não é natural do ser humano. A gente quer tudo para ontem, né? Nossa tendência natural é para a pressa, é para agora. Temos dificuldades até para esperar o sinal do semáforo abrir, né? Assim a gente já quer passar. E olha que a gente precisa ter cuidado, né? Porque senão a gente faz isso mesmo. Nós não esperamos o remédio fazer efeito. Acabei de tomar, eu quero que ele já faça efeito, né? Não esperamos a comida esfriar, né? Às vezes a gente já comeu assim, eu já te queimar a boca, né? Pra quê? Né? A gente olha, pra que eu faço isso? Não é verdade? Então a gente faz isso mesmo. Quem nunca fez isso, né? Como com tanta pressa, tem que estar quente e não esfria. Eu já fiz isso, passei aperto, né? Levei tinta, queimei a boca, né? Quando estamos passando por uma dificuldade, queremos nos livrar dela logo, né? Queremos resultados imediatos, queremos ganhar o jogo sem treinar, queremos benefícios sem sacrifício. Vivemos no século da velocidade, da rapidez e da urgência, mas a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Precisamos confiar em Deus, precisamos descansar em Deus, né? Como que Deus trabalha? Deus trabalha de maneira pessoal, única, diferente, exclusiva, né? Ele trabalhou com Noé como, né? Noé, eu preciso de você para fazer uma arca para mim. Não havia chuva, mas Noé ouviu, Noé trabalhou, Noé fez aquilo. Moisés, como que ele trabalhou em Moisés? Levando Moisés ainda pequenininho lá para o Egito. Moisés, ele foi criado no Egito, aprendeu muitas coisas ali, né? E depois Deus vem e fala assim: agora eu quero que você tire o meu povo aqui do Egito. Deus trabalhou nele de forma diferente. Como que Deus trabalhou para Abraão? Deus falou para Abraão: Abraão, sai da sua casa, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus agiu com ele assim, né? Deus trabalhou com Isaac, ainda pequeno, né? Quando ele ia ser sacrificado, Deus tinha pedido, Deus falou: Abraão, eu preciso que você sacrifique o seu filho, o seu único filho, né? Ele não questionou, mas ele foi. E Isaac, ainda pequeno, ele disse, né? Será que Deus vai me aceitar como sacrifício, né? Isso foi uma versão da novela Gênesis, né? Eu achei muito interessante. Eu creio que foi ali, porque a gente não vê na Bíblia que Isaac, né? Gritou, esperneou, fez pirraça, não, né? E lá na novela Gênesis, né? Ele fala que, achei muito interessante como eles retrataram quando Abraão ia sacrificar Isaac, né? E ele diz: será que Deus vai me aceitar? Eu creio que é isso. Quando Deus trabalha na vida da gente, a gente vê as coisas de forma diferente. Eu creio que Deus tinha trabalhado na vida de Isaac, na vida de Jacó, né? Mesmo fazendo aquilo, ele vendo o irmão dele não queria nada com as coisas de Deus. O irmão dele não tinha guardado aquilo que o pai tinha ensinado, mas ele tinha tanto desejo, né, de ser abençoado por Deus, que ele falou: olha, eu te dou comida, mas você tem que eu te dou e você me dá o seu direito de primogenitura. Deus trabalhou com Jacó diferente, né? Quantas experiências Deus deu Jacó, José, né? A vida de José, né? Sendo vendido pelos seus irmãos, né? Foi como escravo, ficou na prisão, mas Deus trabalhou na vida dele, depois ele teve vitória. Davi, né? Davi, desde pequeno, trabalhando com as ovelhas do seu pai. Deus trabalhou na vida dele de forma diferente. Então, Saul, Daniel, seus discípulos, Deus trabalha de maneira silenciosa e poderosa, mas Ele trabalha na vida de cada um diferentemente. O mesmo testemunho que eu dou não é o mesmo testemunho que você dá. Eu tenho certeza que cada um tem uma experiência diferente. Eu tenho certeza que cada um tem algo diferente para contar, uma história para contar. Mas quando nós descansamos em Deus, quando a nossa motivação é Deus, a nossa vida é abençoada, né? Mesmo com dificuldade e aflições, mas você pode dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado, Ele tem estado comigo esse tempo todo. Deus trabalha então de maneira silenciosa e poderosa na vida de cada um, assim como as coisas desse mundo, né? Como crescem as plantas, Deus trabalha nas plantas também, nas leis da natureza que
que operam, né? Tudo de maneira silenciosa e poderosa. Quando você vê a lua, ontem eu vi a lua. Gente, que coisa mais linda, né? Esses dias a lua tem se despontado. Eu tenho olhado e falado, meu Deus, que coisa maravilhosa. As estrelas, o sol, né? Tudo, até mesmo o frio, o calor, as estações, a primavera, as flores, gente, é tudo muito lindo. Deus trabalha de forma silenciosa e poderosa. Os pássaros, quando a gente vê nos pássaros, né, a glória de Deus. Gente, isso é Deus trabalhando, Deus falando conosco. Deus trabalha assim. Quando eu oro, quando eu louvo, quando eu adoro, quando eu espero, quando eu confio, Deus trabalha de maneira silenciosa e poderosa, né? Às vezes eu fico brincando com a Patrícia lá do Rio, né? Que a gente fala, eu tô com problema, às vezes, né? Essa coisa de ser humano, né? Ter alguém para contar alguma coisa, aí a gente fala assim, Deus está trabalhando, né? Ou seja, tipo assim, às vezes a gente tá agoniado, né? Deus está trabalhando, é como se isso não fosse verdade, mas é verdade, Deus está trabalhando e Ele tem o melhor para nós, né? Então foi assim que Deus trabalhou na vida de Jonas, apóstolo Paulo, imagina a vida do apóstolo Paulo, né? Salmo 27:2, Deus trabalha respeitando um processo de fase e etapas, né? Lembra do vaso na mão do oleiro, quando ele pediu Jeremias para ir lá na casa do oleiro, e ele disse assim, Jeremias disse assim, eu desci à casa do oleiro e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. De novo, eu desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então Deus trabalha da forma que Ele bem quer fazer na minha vida. Se às vezes eu não dou a resposta, Ele tenta fazer de outra forma. Ele tem estratégia, né? Aquilo que eu falei, Deus tem estratégia para nos ensinar, porque às vezes Ele está me moldando e eu estou só reclamando, então Ele usa de outras estratégias para ver se a gente acorda, para ver se a gente ouve, porque Ele nos ama, então Ele está trabalhando para que a gente possa ser melhor, né? Filipenses 1:6 diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deus está fazendo uma obra na nossa vida, se a gente permitir, Ele vai continuar trabalhando, a não ser que a gente fale assim, Deus, eu não quero que o Senhor trabalhe na minha vida, não quero mais nada, né? Deus respeita. Provérbios 4:18 diz assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até esse dia perfeito, né? Então vai sendo trabalhado momento após momento, fase após fase, né? Então tudo que nós passamos, nós temos que ter fé que Deus está trabalhando em tudo, que isso que estamos vivendo é para o nosso próprio bem. Claro que tem algumas coisas que a gente faz porque a gente quer fazer de coisa errada, mas mesmo assim, quando nós nos rendemos ao Senhor, Ele trabalha consertando. Olha que legal! Já parou para pensar que às vezes Ele trabalha consertando aquilo que nós fizemos de errado na nossa vida e a gente ainda não entende isso? Deus trabalha às vezes para consertar aquela burrada que nós fizemos, né? Mas Deus vai trabalhando se é que nós damos lugar para Ele trabalhar. Mas muitas vezes, mesmo assim, a gente não ouve, né? A gente continua fazendo umas burrice, né? Mas Deus, Ele trabalha, Ele nos ama e Ele vai trabalhando da forma que Ele quer. Ele trabalha para os que estão esperando nele, né? Quem espera em Deus precisa ter bom ânimo, né? Aquele que às vezes a gente canta, aquieta minha alma, né? Às vezes é difícil entender, mas a gente precisa aquietar o nosso coração. Salmo 37:7 diz, descanse no Senhor e aguarde por Ele, com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Nós precisamos descansar no Senhor. Quem espera em Deus não será envergonhado. Salmo 25:3 diz, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficaram aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Preste atenção nesse versículo. Salmo 25:3 diz, nenhum dos que esperam em ti ficarão decepcionados. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Quem espera em Deus chega lá, né? Chega no seu destino, chega na sua vitória, né? A vitória vem, né? Salmo 41, o salmista dizendo, coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Diante disso tudo, né, gostaríamos de
fazer algumas perguntas, né? Eu tenho descansado em Deus? Eu estou preocupado na maior parte do tempo? Eu tenho acreditado que Deus está cuidando do meu futuro? Eu tenho dormido em paz? Eu estou perdendo noite de sono por causa que eu preocupo com o amanhã, né? Então nós precisamos descansar em Deus e deixar que Ele tome conta daquilo, daqui para frente, daquilo que eu não estou descansando, eu preciso descansar, eu preciso colocar na mão dele. O Senhor diz nesse momento: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra, né? Então nós precisamos entender. Salmo 46:10, alguém um dia disse: nós vamos para o serviço, né? Mas é como se Deus não estivesse indo junto com a gente. Ele parece distante e ausente de tudo que fazemos todo dia. Não podemos, nós precisamos fazer aquilo que nós temos que fazer, descansando nele, mas sabendo que ele está junto conosco, né? Na realidade, onde nós estivermos, seja no trabalho, né? Ele está conosco. O trabalho não é apenas um lugar onde Deus nos... O trabalho é também um lugar onde Deus nos usa, ele é também um lugar por meio do qual ele opera dentro de nós, conformando a imagem de Cristo, né? Então nós precisamos crer que Deus trabalha também, né? Onde nós estivermos no nosso cotidiano. Há momentos sem sentido na vida quando ela é contemplada à luz da glória de Deus. Deus nos criou para que vivemos para Ele e para a sua glória. Esse é o nosso principal chamado na vida, né? O que quer que façamos, devemos fazer para a sua glória, sabendo que Ele está conosco. Aquilo que nós estamos fazendo também, à medida que nós vamos fazendo, Ele trabalha em nós, né? Nós glorificamos a Deus em tudo, mesmo nas partes rotineiras e difíceis da vida. Os maiores, vamos dizer assim, os maiores homens, a gente diz assim, né? Mas são maiores porque eles deixaram que Deus trabalhasse neles. Mas os homens descritos na Bíblia compreenderam isso. Eles os glorificaram enquanto naufragavam no alto mar, como Paulo. Assentavam-se na prisão, eles adoravam a Deus, ou pastoreavam ovelhas. A glória de Deus nos motiva a fazer coisas grandes e nos lembra da recompensa final. Sim, as provas e as experiências da nossa vida são duras, mas a excelência da recompensa que Deus prometeu ao fazer parecer leves e momentâneos, está lá em 2 Coríntios 4:17. Refletir a glória de Deus transforma todas as facetas do nosso dia no serviço. Então, assim, mesmo que nós trabalhamos, Deus está trabalhando também, nos ajudando naquilo que nós estamos fazendo, para que nós possamos expressar a sua glória. Deus está usando, né, o nosso ambiente de trabalho, a nossa casa, para focalizar no nosso coração, né, aquilo que Ele quer. Enquanto isso, Deus trabalha no nosso dia a dia. Enquanto eu estou trabalhando, meu chefe é chato, mas eu vou pedindo a Deus que me ajuda, né? Eu vou refletir na glória de Deus, e Deus vai trabalhando na minha vida. Olha que legal, e Ele trabalhando na vida de outros, né? Deus, Ele trabalha com parceria. Nós vamos falar sobre isso. Paulo era constrangido e controlado pelo amor de Jesus. O amor de Cristo motivava ele a realizar grandes coisas. O amor, esse que deveria da mesma forma motivar-nos, né? Assim como motivava Paulo. Então, tudo que a gente faz no nosso cotidiano, a gente tem que saber, nós fazemos, nós trabalhamos, mas descansando nele, sabendo que Ele está trabalhando em mim, para que também, e através disso, Deus trabalhando em outras pessoas, né? Então, a mudança que o Evangelho efetua começa dentro de nós, nas partes mais profundas da nossa alma, e opera de dentro para fora. E Deus trabalha com parceria, ou seja, Ele trabalha em nós, para que através da minha vida transformada, refletindo a glória de Deus, Ele trabalhe no outro. Olha que maravilha! Quando estamos apáticos com o nosso trabalho, quando estamos desmoronando e sem inspiração, quando estamos tentando desistir e retrucar a aspereza do nosso chefe, né, no trabalho, ou com um amigo, ou dentro de casa, com alguém dentro da nossa casa, né? A gente costuma fazer as coisas de qualquer maneira, né? Mas a Bíblia diz assim: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Olha, Ele trabalha em nós dessa forma. Olha, tá tudo ruim, mas você vai fazer o seu melhor. Então, Ele trabalhando em nós, eu vou fazer o meu melhor para que os outros vejam Cristo em mim e vão sendo trabalhados também. Olha, isso é parceria. Essa é a parceria que Deus quer, né? Trabalhando em mim e eu trabalhando para que outros também sejam transformados. Tudo que fizermos, então, precisamos fazer como para o Senhor e não para os homens.
Nosso trabalho, em última instância, não é feito por pessoa ao nosso redor, mas para a glória de Deus, o Pai Celestial. Se você se sente desanimado, né? Às vezes eu também sinto desanimada, mas nós precisamos entender, se sentimos desanimados pelas dificuldades e durezas, nós devemos pensar naquilo que, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Jesus. Então a gente pensa em Deus, né? Hebreus 12, 2, né? Nós precisamos que Deus é aquele que está cuidando de tudo. Nós não precisamos desanimar. Confiamos nele. Deus está trabalhando no nosso dia a dia, até nos nossos afazeres. Precisamos de contar com ele, porque ele trabalha em nós, né? E trabalha para nós. Que maravilha! É doido, né? Entender essas coisas, né? Mas é aquilo que eu te falei. Só o Evangelho pode nos motivar. Isso traz uma alegria tão grande no nosso coração que a gente tem motivação. Aí vem a motivação. Quando eu sou transformado por esse Evangelho, sabendo que Deus, ele é maravilhoso. Deus que opera na minha vida. Isso não tem preço. Isso nos motiva a continuar. Aí sai todo o desânimo, sai toda a decepção. Isso não interessa, porque eu tenho um Deus que trabalha em mim e para mim o tempo todo. As nossas mãos são instrumentos do nosso coração. Elas expressam por fora aquilo que nós acreditamos por dentro, né? A gente até fala da boca também. A boca fala do que o coração está cheio, né? As nossas mãos também. Como você faz as coisas, né? O serviço que prestamos deveriam demonstrar que somos chamados para algo superior e deveria expressar que algo maior do que recompensas terrenas são o que nos motiva, né? Tem que ser assim. A qualidade de trabalho que fazemos deveria glorificar a Deus. Dorothy Sayers disse, nenhuma perna, olha essa frase, gente, nenhuma perna de mesa torta ou gaveta desregulada, eu ouso jurar, jamais saiu da carpintaria de Nazaré. Será que você entendeu? Né? Isso foi Dorothy Sayers, né, que disse, nenhuma perna de mesa torta ou gaveta desregulada, eu ouso jurar, jamais que saiu da carpintaria de Nazaré. Isso mostra para mim e para você, se as nossas atitudes não são boas, se as nossas atitudes não têm glorificado Deus, se as nossas atitudes não têm expressado a glória de Deus, nós não podemos dizer que nós fomos transformados por esse Jesus de Nazaré. Nosso trabalho é, no fim das contas, uma oferta a Deus. Sabia disso? Tudo que nós fazemos é uma oferta a Deus. Por isso que a gente fala que o culto, quando a gente vem para a reunião na igreja, mas esse é vocabulário, né? A gente fala, vamos para o culto, né? O culto vai começar. Não. O culto, ele é 24 horas. Nós adoramos ao Senhor, nós prestamos culto a Deus 24 horas. Tudo que nós fazemos, ele é oferta a Deus. Ele é adoração a Deus. E quando nós nos reunimos, nós damos continuidade ao nosso culto a Deus. Tem gente que só cultua quando vem à igreja. Não, o nosso culto tem que ser 24 horas. Mas eu volto a falar, só vai cultuar a Deus 24 horas quem tem a motivação certa, né? De saber que o Evangelho transforma, que Jesus é a melhor coisa que nós temos, que Jesus é tudo que nós temos, que tudo que eu preciso está em Deus. Não é assim que nós cantamos? A melhor motivação é quando nós somos transformados pelo Evangelho. Se você não tem motivação de agradar a Deus, se você não tem motivação de ir ao culto, se você não tem motivação de dizimar, se você não tem motivação de orar, se você não tem motivação de ler a Bíblia, se sua motivação está só nas coisas terrenas, de aproveitar, de fazer as coisas desse mundo, eu vou dizer para você que você precisa dessa transformação das boas novas que é do Evangelho, que é de Jesus Cristo, né? Então, Deus é digno do nosso esforço para Ele cada dia, momento da semana, como expressão de adoração e louvor. Não preste atenção nas distrações e nos obstáculos, concentre-se em Deus e faça um trabalho de qualidade que somente Ele poderá recompensar adequadamente. A qualidade que somente Ele poderá recompensar. E Deus continua trabalhando em nós. Então podemos descansar nele enquanto fazemos o nosso melhor. Deus trabalha em nossa vida através de tudo que fazemos, mas às vezes não enxergamos isso, até que realmente continuemos nosso trabalho e reflitamos a respeito. E assim, agindo assim, vemos que Deus está agindo nos bastidores, trabalhando naquilo que fazemos, no porquê de que fazemos, como fazemos e onde fazemos. Compreender essa verdade pode transformar o mundo como vivemos. Então, pense nisso,
né? Busca essa motivação em Deus. Deus trabalha em nós, para que possamos ser melhores e realmente possamos refletir a glória de Deus. Então, esse Deus que trabalha para nós, em nós e por nós, Ele também quer que nós sejamos seu parceiro. Que maravilha! Esse Deus nosso é tremendo. Eu convido a você que está desmotivado, que não tem vontade de ler a Bíblia, que não tem vontade de orar, que nem os cultos têm vontade, a sua prioridade não está nas coisas de Deus. Eu te convido a fazer uma oração agora, pedindo ao Senhor que entre no seu coração e te transforme, que entre no seu coração e faça algo novo, que a sua motivação seja realmente fazer a vontade de Deus, e assim eu sei que as coisas vão ganhar sentido na sua vida, amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar você, sua família, e que possamos cada dia mais ser motivados por esse Deus que trabalha por nós, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, abençoe a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Não esqueça que domingo temos o nosso culto presencial às 19h30. Convide alguém para vir, né? E vamos ter Santa Ceia também. Como eu falei, Santa Ceia é uma ordenança do Senhor até que Ele venha. E nós esperando você bem motivado, tá bom? Para adorarmos ao Senhor, dar continuidade no culto, né? Que você cultua o dia inteiro e à noite juntos. Vamos cultuar juntos para a glória de Jesus. Amo você, que Deus abençoe, né? Vamos agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos dado. E também pela recuperação do nosso pastor, né? Graças a Deus. E pelas bênçãos que nós temos recebido, né? Pelas orações que Ele tem respondido, amém? Pai, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque sabemos que o Senhor cuida de nós, trabalha em nós, trabalha para nós e que possamos ser seus parceiros. O Senhor conta conosco como parceiros do Senhor, para que outros venham a ser transformados. Muito obrigado por esse privilégio. Nós te agradecemos por tudo, continue conosco, nos abençoando, no nome de Jesus. Muito obrigada por ter você me ouvindo aqui nessa noite. Que Deus possa trabalhar no seu coração, no nome de Jesus. Deus te abençoe.